Eu vou falar sobre o texto A História do Direito na Formação dos Juristas, de Antônio Manuel Espanha. Espanha vai propor aqui, basicamente, como a história do direito não deve ser contada, que essa serve como um saber formativo aos juristas e aos estudantes e quem pratica o direito em si. Vai falar que a história do direito abarca os argumentos que vêm para fortalecer, para potencializar o poder do campo jurídico. Mas mais do que isso, ele vai falar que a gente não pode fazer uma preservação dos significados da história além da história, a gente tem que analisar e abarcar as ressignificações através dos tempos. Ele vai propor dessa forma uma autonomia na análise historiográfica dos tempos passados e dos tempos presentes. Ele vai falar que a gente tem que fazer essa leitura de uma forma autônoma, não abrindo espaço para vícios metodológicos como o anacronismo e a teleologia. Ele vai falar aqui a história do direito como um discurso legitimador. Mas como esse discurso legitimador ele acontece? Duas principais categorias. A legitimação pela tradição, que tem como principal vício metodológico o anacronismo. Mas como acontece essa legitimação pela tradição? A gente tem um presente que é válido por causa de um passado legitimado. Ou seja, a gente tem uma noção de tradição em que justamente o presente é válido por causa de um passado que ele é levado em consideração. Ou seja, basicamente, qual é a caracterização de anacronismo, que é esse vício metodológico aqui por Espanha? Que é a transposição de valores culturais, políticos, artísticos, linguísticos e de variadas outras formas de um tempo transposto a outro, dando uma noção de continuidade. É extremamente importante aqui que a legitimação pela tradição ela tem uma noção de continuidade dos tempos, trazendo justamente esse presente existente e válido por causa de um passado legitimado. Mas a outra categoria que ela aborda dessa história do direito como discurso legitimador é a legitimação pelo progresso, em que a gente tem um principal vício teleológico, a teleologia, a vício metodológico, a teleologia, que é basicamente a legitimação pelo progresso, ou seja, o progressismo, que o tempo presente ele é essencialmente e exclusivamente melhor que o passado, por causa que os tempos melhoram. E é extremamente importante a gente fazer uma caracterização que Espanha faz muito bem, que para a gente poder ter uma noção de progresso, a gente tem que fazer um recorte muito específico nessa análise. Por exemplo, para clarificar, a gente teve sim um progresso, de certa forma, um desenvolvimento na área tecnológica no século XX e XXI, mas ao mesmo tempo a gente teve uma regressão, um retrocesso na questão da preservação e sustentabilidade do meio ambiente. Então perceba que para a gente ter uma noção de progresso, a gente tem que fazer um recorte. E é por isso também que isso caracteriza um vício metodológico, porque a gente não faz a análise desse tempo de uma forma autônoma. A gente não faz uma análise do tempo presente e do passado de uma forma autônoma. É importante falar também que Espanha caracteriza o passado, a história, não como passado, mas como narrativa, como a elaboração do discurso, tendo o historiador que ter noção de três principais dispositivos na elaboração desse discurso. Primeiro, e importantíssimo, o artificialismo. Segundo, o caráter poético dele. E o terceiro, a noção das raízes culturais em que ele está atravessado, ou seja, a família, a religião, a língua e determinadas outras coisas. Tudo isso serviria de caráter metodológico para que ele pudesse fazer a análise historiográfica da melhor forma possível, não abrindo espaço para esses vícios metodológicos. Ele também vai falar sobre a questão das escolas. A primeira escola é a escola metódica, em que você tem um historiador fazendo uma valorização documental, mas acima de tudo esse documento institucionalmente valorizado. A gente tem uma análise cientificista dessa história por parte desses historiadores, fazendo uma análise distanciada dos seus objetos de estudo, fazendo uma análise o máximo neutra possível. Na outra escola, basicamente trabalhando na contrafactualidade da escola metódica, a gente tem a escola dos análises, que vai falar justamente que é impossível ou que é muito implausível do direito ser neutro, do jurista ser neutro, porque ele é atravessado por N fatores que acabam atravessando essa produção, essa análise historiográfica, essa história do direito e
vários outros objetos de estudo, tais fatores externos que são família, religião, moral e determinadas outras coisas. Mas acima de tudo, a crítica de Espanha aqui, como a crítica que Nietzsche faz e outros autores, é de desnaturalizar a verdade, de abordar o tempo presente e o tempo passado de formas autônomas e não abrir de forma nenhuma para a análise historiográfica a partir de vícios metodológicos que só pioram, que sujam a análise historiográfica da forma que ela deveria acontecer, de uma forma metódica.